Portugal não conseguiu enquadrar o Brasil no sistema mercantilista que ele desenvolvia. No entanto, ele vai achar uma forma, uma atividade econômica para já lucrar, para já extrair algo daquelas terras que ele que ele recém está tomando posse. E essa atividade será a extração do pau-brasil, que já era conhecido dos europeus, principalmente pelo seu corante, né, que era utilizado para tintura de tecidos. Então, a primeira atividade econômica que Portugal vai desenvolver aqui é o pau-brasil. E por que se já né, faz parte da dominação de Portugal, por que é chamado ciclo pré-colonizador? Porque aqui nesse momento Portugal não faz uma ocupação efetiva da terra, um sistema de colonização. Né? O que ele vai fazer a partir de 1530. Então, aqui ele manda arrendatários para explorar esse pau-brasil. O primeiro deles foi Fernão de Noronha, em 1501, que vai receber depois, né, como presente, as ilhas que levam até hoje o seu nome. E de que maneira Portugal extrai essa madeira, né, o pau-brasil? Através do chamado escambo. Então, a mão de obra indígena, né, mas aqui através de trocas de mercadorias, né, que os portugueses entregam quinquilharias aos povos daqui, que eles não conheciam, né, e em troca eles extraem o pau-brasil para os portugueses. Os portugueses fundam aqui feitorias, que são armazéns, né, para fazer esse armazenamento do pau-brasil, que depois será levado para Portugal. Bom, nós já vimos que nesse primeiro momento, os relatos aí, entre um dos principais, o Pero Vaz de Caminha, ele vê, né, com bons olhos os povos daqui, amáveis, né, e, portanto, receberão as ordens do rei e irão se converter ao cristianismo. O que irá mudar, né, essa visão e esse imaginário que os portugueses irão construir na Europa para justificar sua dominação a partir do momento em que os portugueses avançam no seu processo de dominação, né? Então, um dos aspectos que estará presente durante todo o período colonial será o acompanhamento da Igreja Católica a essa atividade de dominação. Então, nós teremos a vida dos jesuítas para cá, eles irão fundar as chamadas missões jesuíticas ou reduções, que na verdade são aldeamentos onde eles colocarão aqui os povos que eles que estão aceitando, aqueles indígenas que eles vão chamar de mansos, né? E vão construir aqui uma mini sociedade europeia, né? Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os chamados 7 povos das missões, que inclusive os jesuítas aqui no Rio Grande do Sul eram espanhóis, porque segundo o Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul não faria parte de Portugal. Mas, ao longo de todo o Brasil, foram fundados aldeamentos jesuítas, né? Então, aqui a gente percebe algumas esculturas que foram produzidas na época, todas elas esculturas cristãs. Temos também aqui uma planta, né, dessas missões, onde os povos indígenas passaram a viver sob o comando dos jesuítas, né, plantando, aqui no caso do Rio Grande do Sul, eles produziam erva mate, né, produziam principalmente, em geral, agricultura,
e viviam nesses aldeamentos aí um processo, né, de conversão chamado de catequização, né, que desconstruiu completamente essas sociedades que, como eles viviam, vivendo a partir da maneira ocidental. Portanto, também é um processo extremamente violento, né? Um processo em que desconstrói completamente o modo de vida, né, e os seus valores. É um processo bastante longo, por exemplo, a língua. Os jesuítas aprenderam rapidamente tupi para ajudar nesse processo. O tupi ele foi falado majoritariamente até o século XVIII no Brasil. Então, e no século XIX continuou sendo muito falado, e hoje o português que nós temos é um português em que temos muitas palavras tupis. Então, esse processo ele vai se dar durante todo o período colonial, né? Então, ajudando aí na aceitação, na dominação econômica, né, que Portugal queria desenvolver na região. E o que acontecia, resgatando aquela outra gravura que eu não havia falado, o que acontecia? Essa aqui é uma gravura de Debré, que é um pintor francês que vem morar no Brasil no início do século XIX, que também é uma fonte para nós estudarmos, uma fonte muito importante para nós estudarmos aqui a situação dos povos que viviam, como que eles viviam aqui, os povos indígenas. E aqui é uma cena em que ele retrata a escravidão indígena. Então, aqueles que não se submetiam pacificamente, né, ou depois de pouca resistência, enfim, que os portugueses caracterizassem como um processo de uma imposição pelas armas, eles eram escravizados. Então, aqui eles vão desenvolver o que eles vão chamar, e já utilizavam isso lá na Europa, né, nas cruzadas em séculos anteriores, a chamada guerra justa, né? Então, aqueles que não aceitassem a conversão aqui e aceitassem a autoridade dos portugueses, através do conceito de guerra justa, eram escravizados. Então, ou você se submete, ou você vira um escravo. Mas esse processo, diferentemente do que se possa pensar em algumas historiografias oficiais, teve muita resistência. Só que essa resistência, ela teve vários momentos, né? Uma das resistências que a gente percebe é justamente a dispersão geográfica desses povos, pois a dominação portuguesa, ela começa pelo litoral, né? Então, vários povos também foram se deslocando, né? Fugindo aí, se interiorizando muitas vezes, fugindo desse processo de conquista que estava ocorrendo. Mas também tivemos aqui alguns outros elementos que facilitaram nessa conversão de vários, né, chamados povos mansos. E uma delas foi justamente as epidemias que os portugueses trouxeram. Então, nós tivemos aqui uma epidemia da varíola nos anos de 1562, 1565. Observem aqui a citação do Padre Anchieta. No mesmo ano de 1562, por justos juízos de Deus, sobreveio uma grande doença aos índios e escravos dos portugueses, e com isto grande fome, em que morreu muita gente, e dos que ficavam vivos, muitos se vendiam e se iam meter por casa dos portugueses a se fazer escravos, vendendo-se por um prato de farinha, e outros diziam que lhes pusessem ferretes que queriam ser escravos. Foi tão grande a morte que deu neste gentio
que se dizia que entre escravos e índios forros morreriam 30 mil no espaço de 2 ou 3 meses. Então, aqui o chamado, né, castigo protagonizado pelos portugueses, né, em que os povos aqui começaram numa epidemia, né, com uma grande mortandade, e esse elemento aqui ele também ajudou na dominação e na aceitação aqui da conversão dos povos que viviam aqui. Dizer que esse processo ele continua, né, apesar de todo o massacre, a população indígena ainda existe, né? E esse processo, nesses que ainda existem, né, continua um processo tanto de violência física, que a gente vai ver um pouco depois alguns conflitos atuais, quanto o processo de desconstrução da sociedade indígena atual. Então, aqui eu trago um documentário que foi feito no ano passado, chamado Espagé, que ele fala que o processo de conversão religiosa que atualmente os povos indígenas sofrem nas suas comunidades.